Essa aula nós vamos falar sobre os conceitos gerais em parasitologia que serão aplicáveis para todas as outras subsequentes. Então, da onde veio, né, esse termo parasitas, né? Então, nessa revista francesa aqui já tem essa terminologia, né, de 1883. O parasita é aquele que tem como profissão viver às custas do seu vizinho e cujo trabalho consiste em explorá-lo com economia sem colocar a sua vida em risco. É um pobre que tem a necessidade de socorro para não morrer na rua, enfim. Essa terminologia a gente utiliza até hoje, né? Parasita é aquela pessoa que fica encostada em você se aproveitando, né? Então é daí que vem essa terminologia. Então, dentre os termos que nós vamos utilizar aqui, um muito importante é a infecção, que é a penetração e desenvolvimento e multiplicação de agente etiológico dentro do organismo ou animal, ou seja, a infecção tem que ter a penetração, tá? Infestação já é um termo que é referente a artrópodes, tá? Então, vem do latim infesto, atacar, alojamento, desenvolvimento e reprodução de artrópodes na superfície do corpo, nas vestes ou na moradia de humanos e animais. Então, está relacionado a piolhos, a sarna, né? E todos esses outros artrópodes, como carrapatos, que podem estar na superfície do corpo. E agente etiológico seria o agente causador da doença. Agente etiológico podem ser os eumintos, protozoários, os próprios artrópodes. Infecção versus doença, né? O que seria a diferença entre infecção versus doença? Bem, infecção, o indivíduo ele pode estar infectado, porém não doente, né? Que seriam os indivíduos assintomáticos. Muitas vezes a gente ouve esses termos, né? Então, doença é quando a gente tem presente o sintoma, né? A patologia em si. Então, aqui tem dois exemplos de agente etiológico, né? O parasita Leishmania sp, que é transmitido por picada de insetos. Então, é um protozoário, parasita intracelular, né? E aqui nós temos um verme, né? Nematóide, que é o Wuchereria bancroft, que é transmitida por picada de insetos também. Então, quais seriam essas espécies estudadas em parasitologia? Então, parasitologia, os organismos eles são divididos em filos, né, para ficar mais fácil ordenar isso, uma classificação. Então, aqui são os principais filos, tá? Então, no filo Mastigóphora e Sarcordina, aqui a gente teria como exemplo, né, Giardia e Ameba. No filo apicomplexa, que são os parasitas que têm um complexo apical, ou seja, um conjunto de organelas importante no processo de penetração celular que fica no ápice do parasita, nós temos como exemplo o Toxoplasma e o Plasmodium. Então, como eumintos, a gente tem como exemplos os plateumintos e os nemateumintos. Plateumintos são os vermes achatados dorso ventralmente. Aqui a gente tem como exemplo um cestoide, né? E nemateumintos a gente tem um nematóide, que seria esses vermes cilíndricos, que seria o Ascaris lumbricoides. E como o artrópodes, né? Nós temos como exemplo do filo insecta e aracnida, que como representantes aqui nós temos o Sarcópides, que é o agente etiológico da sarna, e o carrapato. Então, o que seriam essas associações entre os seres vivos? Porque o parasitismo nada mais é que uma associação entre seres vivos. Então, nós temos associações intraespecíficas, que são as que ocorrem dentro de uma mesma espécie. Então, que seria competição, canibalismo, colônia, sociedade, enfim. E interespecíficas, que é o que ocorre entre espécies diferentes, que é onde vai se encontrar o parasitismo. Entre essas interespecíficas, nós temos também comensalismo. Comensal é uma associação em que um tira o proveito do outro, porém, essa condição de convivência, ela não prejudica o seu anfitrião, tá? Em relação ao mutualismo e simbiose, é uma associação entre ambos os organismos são beneficiados. Como exemplo aqui nós temos os líquens, né? Que é a associação de algas e fungos. E o parasitismo, que é a associação onde os organismos, um é beneficiado, enquanto o outro ele sofre dano, ele é prejudicado. Então, os parasitos, eles podem ser classificados conforme o local de parasitismo em endoparasita, ou seja, são parasitas que eles estão dentro do nosso corpo, né, internamente, e o ectoparasita, como falei para vocês, por exemplo, ali os carrapatos, né, que ficam na nossa derme, no caso ali de um cachorro.
E quanto à exigência à vida parasitária, os parasitas eles podem ser classificados em obrigatório, ou seja, que essa relação ela é obrigatória para a sobrevivência do parasita. Então aqui como o próprio exemplo o Ascaris ou Toxoplasma gondii. Facultativo são aqueles parasitas que eles vivem no meio ambiente e ocasionalmente podem infectar o homem, como algumas amebas de vida livre. E no caso o parasita acidental, que temos como exemplo a larva migrans cutânea, que causa aquele famoso bicho geográfico, né? Esse parasita, ele é um parasita de cães que acidentalmente infecta o homem. Então, quanto à especificidade do hospedeiro, ou seja, se o parasita ele tem especificidade por um ou mais hospedeiros, isso também é uma forma de classificação. Então, nós temos o parasita estenoxeno, que ele é específico de um único hospedeiro, né? E o eurixeno é um parasita que ele não tem um hospedeiro específico, né? E quanto ao número de hospedeiros para se realizar esse ciclo de vida, também é uma forma de classificação. Ele pode ser monoxeno, aqui como exemplo a gente tem um Ascaris, ou seja, apenas o homem, o parasita utiliza como casa, né, como abrigo e fonte de alimento. E o heteroxeno é aquele que ele pode usar 2 ou mais hospedeiros. Aqui como exemplo a gente tem a tênia, né, que ele pode parasitar tanto o porco quanto o homem. Então, quanto aos tipos de hospedeiros, ele pode ser classificado em definitivo, intermediário e acidental. Definitivo vai ser um termo utilizado sempre para aquele parasita que ele tem um ciclo sexual. Então, hospedeiro definitivo é aquele onde o parasita realiza o seu ciclo sexuado, tá? Hospedeiro intermediário é o que alberga a forma larvária, né? Então não existe o ciclo sexuado, né? Nesse caso é a fase assexuada do parasita. E hospedeiro acidental, ele não é obrigatório no ciclo vital do parasita, né? Como eu falei anteriormente. E vetor, né? Os vetores eles são muito importantes na disseminação dos parasitas, né? De alguns parasitas, e eles podem ser também categorizados em vetor biológico, que ele transporta uma forma infectiva e participa do ciclo evolutivo, ou seja, o parasita ele sofre uma transformação dentro desse mosquito ou de um barbeiro, enfim, e ele vai participar ativamente da infecção. O vetor mecânico, ele transporta uma forma infectiva e não participa do ciclo evolutivo. Então pode ser uma barata, né? Ela passa por cima, por exemplo, de fezes infectadas e leva ovos de eumintos, né? Ou cistos de protozoários para um alimento que depois vai contaminar o ser humano. E vetor inanimado ou fômite seria veste ou objeto pessoal que pode transportar uma forma infectiva. Por exemplo, um gorro contendo piolhos, pode ser uma forma de vetor inanimado, tá? Então, os fatores que influenciam o desfecho da doença são referentes muitos ao hospedeiro também, né? Então, a infectividade, a patogenicidade é muito relacionada com a imunidade, além da cepa desse parasito, né? Qual é a virulência desse parasito? Ou seja, existem parasitas que são mais virulentos e uns que são menos virulentos. E isso é relacionado com a capacidade de causar ou não doença, tá? A resistência também do hospedeiro é relacionada com o grau de imunidade, idade, né? Fatores genéticos. Persistência são os mesmos critérios, e o tropismo desse parasita é referente tanto ao seu ciclo vital, né, dentro do hospedeiro, e essa imunidade. Então os fatores pertinentes ao hospedeiro seriam idade, imunidade e nutrição, extremamente importantes para o desenvolvimento ou não da doença. Então, quais seriam as vias de transmissão dos parasitas, né? Principalmente dos eumintos e dos protozoários? A via oral e nasal, né? Uma das principais. A cutânea, né? Como o caso de larvas que podem penetrar pela pele. A mucosa também. Transfusão sanguínea, no caso dos parasitas sanguíneos, como Trypanosoma cruzi, Leishmania infanto, né? A forma transplacetária ela é muito importante, por exemplo, para Toxoplasma gondii, né? O leite materno e contato sexual, como exemplo, Trichomonas vaginalis, que é um parasita que a transmissão é via sexual.
Então, as ações do parasita dentro do hospedeiro vão ser referentes à sua ação espoliadora, né, e à sua presença até de obstrução, né? Então, ela pode ser mecânica, traumática, compressiva e obstrutiva, então pode causar uma obstrução no intestino ou num vaso sanguíneo, por exemplo. Espoliadora vai ser do fato de estar retirando nutrientes desse hospedeiro. Inflamatória, porque a presença desse parasita, a liberação de antígenos vai fazer com que células do sistema imune venham para essa região e causem um processo inflamatório, que também vai ocasionar doença, se não controlado. Além da ação tóxica, irritativa e alergizante, né, dos antígenos que estão sendo liberados ali, tá? Então aqui tem alguns exemplos, aqui no caso de filariose, que é a famosa elefantíase. Então a presença dos vermes, né, nos vasos linfáticos causa essa obstrução e esse inchaço característico da elefantíase, né? Então, a leishmaniose cutânea, cujos parasitas eles ficam no tegumento e dependendo da espécie tem preferência por mucosa, né, ou na própria pele, causando essa lesão bem característica, né? Então é até desfigurante, né? E também é muito importante ter em mente esses períodos clínicos parasitários, né? Para saber qual que é o momento certo para você fazer o diagnóstico também, né? Então nós temos o período de incubação, que é o período que não tem sintomatologia, o parasita está presente, desenvolvendo o seu ciclo, mas ainda não são detectáveis anticorpos, né? Ainda está nesse processo de produção de anticorpos e do parasita está se desenvolvendo dentro do organismo. Período pré-patente é o período de incubação, do contato do agente até o aparecimento dos primeiros sintomas, né? Período patente é o período que a doença em si está presente e no caso dos parasitas você vai ter a liberação de ovos ou cistos nas fezes, no caso cistos protozoários e ovos para eumintos, né? Subpatente é um período logo após o patente que muitas vezes você já não consegue mais detectar esses ovos e cistos nas fezes, então você não detecta a presença do parasita e a cura, né? Como também esse período subpatente ele pode ter uma certa intermitência e reiniciar esse ciclo, né, de autoinfecção. E é muito importante em parasitologia a nomenclatura zoológica, né? Porque nós utilizamos esses termos, né, para identificar os parasitas, tá? Então, quanto a essa nomenclatura, são as características estruturais e funcionais do indivíduo constituem, de modo geral, caráter ou caracteres, né? Então, a nomenclatura, ela inicialmente era muito caracterizada pelas características fenotípicas, ou seja, só pelas características visuais, né? Hoje em dia a genética ela é muito importante para se fazer o sequenciamento e realmente fazer a diferenciação de parasitas que são muito similares, né? Que são do mesmo gênero e espécies diferentes. Então, o taxonomista examina a presença e a ausência de caracteres para agrupar esses organismos. Então, em zoologia existem 7 categorias principais de hierarquia taxonômica, que seria o reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Nós vamos estar sempre falando muito em família, gênero e espécie, que são as classificações finais, né? Família sempre usa a terminação idai, tá? E o gênero espécie sempre é utilizado em itálico, tá? Então, subfamília se usa inai e superfamília oidai, também tem essas terminologias. Então, o gênero ele é reunido por espécies de uma mesma origem, né? E espécie é a unidade zoológica, então são os organismos que são extremamente iguais, né? Coleção de indivíduos que se assemelham tanto entre si como na descendência de um só indivíduo. Então, essas terminologias a gente vai utilizar em todas as aulas, tá? Então, a nomenclatura ela é binomial em latim, o primeiro nome sempre com a primeira letra em maiúsculo, tá? O sistema trinomial com inclusão de subgênero, às vezes ele é presente, tá? Para algumas espécies, né? E no caso também de subespécie, tá? E aqui nós temos as referências que utilizamos para fazer essa aula, tá? Que é
o Parasitologia Humana, né, do Davi Pereira Neves, e o Parasitologia Médica do Rei. São 2 livros muito bons.